Olá, seja bem-vindo, muito obrigado. É um privilégio contar com a sua atenção, ainda mais para discutirmos um assunto tão importante que é a destinação de recursos provenientes do imposto de renda. Isso se refere às empresas, porque é a partir dessa destinação que o HC pode continuar prosperando ainda mais e devolvendo tudo isso para a comunidade. Para discutirmos esses assuntos, buscando esclarecer dúvidas, nós estamos aqui com o Renan Quirino, que é gestor de projetos, a Ana Picão, que é presidente da AESCOM, que é a associação que representa as empresas de serviços contábeis de Ribeirão Preto. Muito obrigado pela participação de vocês. É muito legal discutirmos isso à luz de um esclarecimento, porque às vezes algumas dúvidas acabam emperrando o que é tão importante, que é a destinação. Ana, eu gostaria de saber de você o seguinte. Em relação ao imposto de renda, as empresas, no caso PJs, elas podem destinar em que situação, como pode ser feito essa destinação? Bom, vamos lá. Olá, Renan. Olá, Borda. Primeiro, obrigada, né, por poder participar aí dessa discussão que eu acho muito importante para a sociedade, a gente falar sobre destinação de imposto de renda, porque tem muito mito, né? E de que forma que ela pode doar? É isso. Ela precisa encontrar uma entidade que ela se identifique e escolha essa entidade. Ela precisa ser uma empresa, né? No caso, a gente está falando de destinação das empresas, imposto de renda, pessoa jurídica das empresas. Ela precisa ser optante pelo lucro real, tá? Não importa a forma como ela vai recolher esse imposto, se é trimestral ou anual, e fazer a destinação. Ela faz lá a sua apuração do imposto devido e pode destinar até 1% desse valor para as entidades aí ligadas tanto ao fundo municipal da criança quanto do idoso. Agora é importante, Renan, a gente ressaltar que muitas vezes essa destinação é seguida de uma observação muito incisiva sobre a transparência desses recursos, né? Então, no caso do HC, historicamente é uma instituição com uma alta respeitabilidade, com uma grande credibilidade. Então, por si só, a história do HC já é uma transparência plena. Exato, Borda. Primeiramente, cumprimentá-los e também agradecer pelo espaço. Como você disse, o HC é uma marca forte, né, de referência, né, na vanguarda aí das iniciativas, né, em saúde. Foi referência no tratamento do Covid, esse período tão obscuro que a gente passou, né? E justamente o que faz essa parte transparência ser um ponto muito importante. Como que funciona, Borda? Até fazendo esse contraponto que a Ana colocou, a partir do momento que a empresa ali, ela opta por fazer a destinação daquele imposto devido. A partir do momento que a empresa lá que tem o seu representante, né, o funcionário que é responsável por isso, ela vai escolher os projetos. Então, o HC ele faz toda essa articulação, né, com as empresas, envia todas as documentações que são exigidas e apresenta o projeto tanto do Conselho do Idoso quanto do Conselho da Criança e do Adolescente. E lá no nosso projeto está explicado pormenores, né, como que vai ser o plano de aplicação, o valor do projeto, qual que é o resultado que se espera daquela aplicação, a metodologia que vai ser utilizada, ou seja, o empresário ele vai ter os pormenores de tudo aquilo que o HC quer utilizar com aquele recurso que vai ser captado. Tanto no projeto da criança e do adolescente, quanto no projeto do idoso. Mas antes de chegar ao empresário todas essas informações, a FAEPA, no caso, que é a gestora do HC, credenciou-se nos respectivos conselhos. Então, antes disso, se passou por um crivo também de análise de documento, né, de toda a parte legal para obter a inscrição no respectivo conselho. Ok, então lá a FAEPA credenciou os projetos, né, que vai ser geridos dentro da unidade do Hospital das Clínicas e se passa por essa validação. Pegou a validação, temos
Isso qualquer organização da sociedade civil. Ela tem autorização para captar. E a partir do momento que ela capta, né, então ela vai captar aí num ano e aplicar no ano seguinte. A partir do momento que vai ser aplicado esse recurso, há também um crivo de fiscalização. Aí o empresário pode ter a dúvida, tá, mas eu estou enviando esse dinheiro então para a prefeitura. Não. Né, o conselho é uma pessoa jurídica, né, constituído paritariamente, metade sociedade civil, metade poder público. Então não há uma centralização de decisão. Não há uma centralização, não há uma interferência, né, tanto do legislativo quanto do executivo, porque o conselho ele tem sua autonomia, né, então ele é regido por lei. No caso aqui em Ribeirão, eu vou lembrar da lei do CMDCA, que é a lei 2616, a lei do idoso, de criação do Conselho do Idoso, me fugiu a memória, mas lá na lei tem todo o rito, e os decretos, e as resoluções que estabelecem um funcionamento do Conselho, com transparência no portal da transparência. Tudo muito claro. Tudo muito claro, o que foi gasto, e isso o empresário ele pode ter acesso. Né? Então, e além de pedir pro conselho, por exemplo, ele pode pedir para a própria OSC que executou. Na verdade, a OSC, ela tem a obrigatoriedade de deixar isso tudo também no seu site, né? Tem que ter um portal de transparência, é exigido que ela deixe isso lá no portal de transparência com toda a prestação de contas. Então, a prestação de contas ela é muito transparente e bem séria, né? A gente fica muito confortável quando pensa na destinação. É uma garantia, uma segurança. Sim, é bem seguro. E é importante, Borda, a gente colocar esse processo histórico até para o empresariado saber, né? Lá na década de 90, que é os anos 2000, surge uma onda do que a gente chamava de organização não governamental, né? As ONGs. Sim. E houve vários escândalos decorrentes disso, né? De desvio de recursos, enfim. Era uma coisa muito triste aí na história recente do nosso país. Mas a partir de tudo isso, houve-se um movimento que se entendeu, olha, não dá, terceiro setor, ele teve a sua, né, a sua explosão aí a partir dos anos 2000. Sim, a experiência trouxe alguns resultados negativos. Então, na assistência social, o SUAS é criado em 2004. Então, se começa a ter toda uma legislação específica sobre os serviços, tanto de assistência social, quanto do terceiro setor. E aí vem-se a legislação mais recente, que é o marco regulatório, que é a 13019, que é a forma como se estabelece, que a parte que a Ana colocou aí da transparência, a obrigatoriedade, que a lei exige. Né? Então, sim, a 13019, ela coloca vários critérios para essa parceria, poder público e sociedade civil. Perfeito. Né? Então, há uma rigidez. Né? No entanto, que algumas OSCs, muitas OSCs, fecharam, porque não conseguiam prestar o serviço qualificado. Cumprir, né, toda a obrigatoriedade. Eliminação natural. Né? Exato. Ana, agora uma questão interessante. No Brasil a gente reclama muito que tem que pagar imposto e a reclamação sempre vem seguida da seguinte conclusão: eu pago imposto e não sei para onde vai esse dinheiro. Quando é feita uma destinação, ela é específica. Eu sou fiscal, eu empresa, daquele recurso que eu estou destinando. É assim que a coisa funciona? Isso, você vai destinar essa verba, você vai escolher, né? Você vai se sensibilizar pela OSC que você quer que receba essa destinação, esse valor de imposto destinado, vai acompanhá-la e vai saber exatamente onde aquele seu recurso, né, que deveria ir para os cofres federais, está sendo utilizado, porque vai ficar ali naquela OSC que você se sensibilizou. E você pode acompanhar com todo esse trâmite, né, que o Renan acabou de falar, com a transparência. Então, é uma forma de você pagar imposto e ficar aí, confortável com aquele dinheiro. Quer dizer, aí tem o retorno. Né? Falar assim, não, eu estou pagando, mas, poxa, está ficando aqui, a sociedade está sendo atendida, eu estou vendo que esse recurso está fazendo a diferença aqui, até no lugar onde eu moro, né? Na sociedade em que eu vivo,
porque é muito importante você pagar e ter o retorno, porque é o que a gente espera quando a gente paga um imposto, é esse retorno que vem, né? E quando a gente fala em retorno, a gente automaticamente lembra do que o HC historicamente vem fazendo em termos de assistência, em termos de tecnologia, de inovação. O HC é sempre manchete no Brasil pelo trabalho que realiza. Então, a pergunta é a seguinte, Renan. Se com o que existe hoje de recurso, o HC tem esse resultado, se houver mais recurso por parte da destinação, o que vai acontecer? Vamos ter mais notícias ainda na mídia? Boas, claro. Exato, Borda. É realmente poder desenhar o futuro, né? É construir coisas novas aí. E vale ressaltar o seguinte, né? Nesse mundo de destinação, a gente precisa entender uma coisa. Todos os serviços de políticas públicas, eles são regionalizados, né? Então, assim, nós vivemos um Estado democrático de direito, onde você tem direito à saúde, à educação, à assistência social, né? Mas, na prática, esses serviços vão sendo regionalizados. Então, você tem a DRS, você tem a DRAD, você tem o Diretório de Educação, que vai regionalizar tudo isso. E qual que é o ponto sensível nisso? Como a Ana, daqui a pouco, a gente pode até colocar aí alguns números sobre essas destinações. Ribeirão, ele destina muito, né? Conseguimos aí um número importante, mas esse recurso não ficou no Os município. senhores têm números que nós possamos comparar o que nós conseguimos gerar aqui de impostos e o que vem como destinação? Na verdade, por exemplo, o ano base 2023, né, que a gente conseguiu arrecadar tanto dentro do ano de 2023 quanto no momento da entrega das declarações de imposto de renda, que era o ano base 23, tivemos em torno de... O cidadão Ribeirão Preto, né, ele destinou em torno de quase 5 milhões, mas o potencial que o cidadão tinha aqui em Ribeirão Preto eram 73 milhões. Então, a gente deixou de ter aqui em Ribeirão Preto praticamente 70 milhões de É muito dinheiro. recursos Imagina o do impacto imposto disso de chegando renda. aqui para Sim. Ribeirão. Exato. E isso acaba virando uma questão aí, toda uma cadeia, você acaba beneficiando toda uma cadeia, porque você vai gerar mais emprego, você não vai estar beneficiando somente a entidade que recebeu a destinação. No caso Você vai específico estar do HC, não é deixando dinheiro só para o to- HC. vai beneficiar toda a sociedade, porque acaba se tornando uma cadeia. E uma coisa interessante, eu acho, Renan, para a gente ressaltar, é que, por mais que as pessoas possam ter até convênio médico, aqui nós temos no HC uma alta tecnologia, um serviço de excelência que não vai se encontrar em lugar nenhum. Por exemplo, o setor de queimados é uma referência. Exato. Então não dá para você pensar de uma forma, digamos, muito individualista sobre o futuro, porque você não sabe Exato. em que momento vai precisar de um recurso como esse. A própria unidade de emergência, né? Quem sai de casa achando que vai bater o carro, né? São imprevistos da vida que todo mundo está sujeito. Né? E se a gente sofrer algo do tipo, a gente vai ser atendido na unidade de emergência do HC, né? Que hoje atende Ribeirão e a região metropolitana. Então, assim, e voltando até naquele ponto que você colocou sobre a questão dos números, nós temos cidades menores de Ribeirão com um número mais expressivo, né? Então, Ribeirão hoje... Exercício 24, que foi o plano de aplicação, foram 2.942.000 financiados, ou seja, esse recurso foi aplicado, né, que é o que ficou para o fundo para a utilização das prioridades. Só para o ouvinte nos entender. Quando o conselho ele recebe o dinheiro, que faz o balanço do que entrou, a comissão que é responsável por isso, faz a análise do valor, junto com o técnico do município, que é responsável por isso, e monta o plano de prioridades, que é educação, saúde, né, assistência social, lazer, cultura e esporte, mundo do trabalho. E dentro dessas prioridades, os eixos daquilo que vão ser financiados de acordo com o que tem disponível, né? Então, assim, aí você pega uma cidade como Ribeirão, de 700 mil habitantes, né, com um público flutuante aí de quase 200 mil,
com um número assustador de quase 100 mil pessoas vivendo em áreas periféricas, sem saneamento básico, sem energia, sem um mínimo de acesso ao serviço público, né, com um plano de aplicação irrisório, perto de outras cidades menores, com triplo. Né? A gente pega a região de São José do Rio Preto, captaram 34 milhões, né? Ribeirão ficou aí num número flutuante de um pouco mais de 3 milhões. É uma diferença muito grande. É muito diferente. Né? Citando Barretos, né, que é a maior captação Sim. do país hoje. Né? E essa é a importância quando eu falo dessa regionalização do serviço. Se a gente tivesse, o empresariado tivesse a consciência de que o dinheiro aplicado no município, ele é melhor utilizado, Sim. o impacto disso é mais perceptível, né? Sim. É o município que ganha, né? É a desigualdade que diminui, é o trabalho, como a Ana disse, que é gerado. Porque a gente não tem a extensão de quanto é impactante a destinação de um recurso para o município, né? Porque, por mais que ele seja, no primeiro momento, centralizado para o HC, mas essa teia de expansão vai alcançar a educação, vai alcançar até a mobilidade urbana. Então, nós não temos uma contemplação muito exata de como isso vai se espraiar, o que é interessante. E isso vai muito em encontro do que a Ana falou agora há pouco, de ter a visão sobre o destino que esse dinheiro vai ter. Agora, Ana, em relação ao porte das empresas, há uma implicação se a empresa tem que ser grande, tem que ser média, tem que ser pequena, ou, a rigor, qualquer empresa pode fazer essa destinação? Na verdade, ela não é a forma de tributação, tá? Não é o tamanho da empresa. Ela tem que ser optante pelo lucro real, né? Ela tem que estar tributada no lucro real, porque a gente tem várias formas hoje, né? Uma questão bem técnica, contábil aqui, a gente tem os optantes pelo lucro presumido, simples nacional, mas não. O que a gente precisa alcançar são as empresas optantes pelo lucro real, tá? Independente da forma como ela apura esse lucro, porque dentro do lucro real também aí a gente tem várias formas de apuração, mas aí a gente não precisa olhar para essas formas de apuração, a gente olha realmente só pela tributação, que seria pelo lucro real. Agora, Renan, não há E a razão. gente tem um potencial grande em Ribeirão Preto. Assim, a gente tem dados estatísticos que fica dentro do site da Receita Federal do potencial que a gente tem dentro da cidade. Tá? As empresas de lucro real, a gente tem mais de 3 mil empresas aqui. Né, O potencial para isso tem? Tem muito potencial. A gente poderia deixar aqui na cidade 70 milhões. Então vamos tentar entender a cabeça 10%. de quem não faz essa destinação. Às vezes é por falta de informação, às vezes é por interpretações equivocadas, ou às vezes até por um receio. Na sua opinião, por que a cabeça do empresário trava na hora que é tão necessário fazer esse tipo de atitude aí, de fazer a destinação? Borda, eu acho que é um conjunto de fatores aí, né? Acho que é um ciclo. Tem vários mitos. Eu acho que tem um mito de que, de alguma forma, isso pode prejudicar a empresa, né? Tem um mito de que eu estou dando para o município, estou dando para a prefeitura. Sim, o que ela vai fazer com o meu dinheiro? Exato. Tem essa construção aí de achar que dinheiro vai ser desviado, quando na verdade se tem todo um aparato, né, rígido de fiscalização. E um ponto que eu julgo e que é importante é a sensibilidade. Né? O empresariado realmente se sensibilizar com o município. Às vezes a gente fica preso muito na Fiusa, né? E eu a acho gente que esquece falta... que Ribeirão tem muita estrada de terra aí que não é explorada, que não é vista. E o empresariado pode se sensibilizar com isso, né? E deve se sensibilizar Assim, com um movimento empático também, Exato. Eu acho que é cultural. A gente precisaria virar essa chave, sabe? Começar a pensar assim, eu vou pagar o meu imposto, mas eu vou destinar também. Acabar sendo um rito, sabe? Fazer parte ali. Isso é cultura, né? de destinação, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso, né? precisa trabalhar a cultura mesmo. Para ele pensar, não só naquele momento que ele está pagando o imposto, que ele tem o prazo do imposto, mas junto com o prazo do imposto, eu quero fazer a destinação. Né, e fazer, e a gente começar a ver que a hora que a gente tem resultados, que a gente consegue apresentar esses resultados, ele vai falar, poxa vida, eu destinei, está aqui, estou vendo o que está acontecendo,
eu acho que acaba se tornando uma corrente. Eu acredito muito nisso, sabe? Tudo eu acho que, como a Sei, destinação ela vai gerar aí uma corrente do bem, que ela vai certo. beneficiar toda uma cadeia, não só aquela entidade, mas Vem efeito cascata. então eu acredito que a hora que o próprio empresário começar a ver que essa verba destinada vai trazer o bem, ele vai começar a propagar isso. Então eu acho que quanto mais a gente falar sobre, mais vai reverberar aí a favor. E o próprio fortalecimento da marca do empresário, né? Hoje a Sim, gente vê a cultura ESG tomando um Sei. formato muito forte, né? Há uma Isso dá discussão. personalidade para a empresa, Exato. visibilidade. E assim, a gente vê também algumas empresas não tendo o conhecimento correto do que é a pauta ESG, né? Borda, só a título aqui de informação, né? Dentro disso que você estava falando, que às vezes a gente fica tão fechado no nosso mundo que a gente acha que. E principalmente a bolha social, né? E a gente desconhece a realidade que a gente vive. E uma situação interessante, o hospital ele atende pessoas do mundo todo, do Brasil todo, né? Então tem gente do Sim. norte, nordeste e de regiões assim muito precárias. Pessoas que vêm ter a contato com o chuveiro elétrico aqui pela primeira vez, É né? uma realidade muito diferente daquela Exato, imaginada. exato. Pessoas que chegam aqui e realmente se espantam quando vê, por exemplo, só o pedágio, Sei. né? Que acham o pedágio uma coisa, né? Porque não existe, é uma região muito pobre. Então, assim, falar dessa referência do é, hospital é, é falar de vivências como essa, né? é. De pessoas que para nós uma coisa trivial, para elas é uma coisa assim, realmente outro E mundo, isso se né? traduz no espírito solidário. Nós Exato. estamos encerrando, eu gostaria de reservar para cada um de vocês, por favor, um minuto para as considerações finais e encerrarmos com chave de ouro. Ah, vamos lá. Que eu posso falar? Eu posso falar assim com os empresários, né? Eu como contadora, para que eles não tenham receio de fazer a destinação, que existe uma legislação que os protege de fazer essa legislação, fazer essa destinação, desculpa, e que a prestação de contas ela sempre vai existir. Então ele vai destinar, ele vai ter consciência de que aquilo que ele destinou está sendo bem aplicado, tá? E com toda a segurança. E que ele sempre procure o seu contador, né? Vou defender agora a minha classe, né? Que é quem vai orientá-lo da melhor forma possível aí de fazer a destinação, o valor que ele pode utilizar, né? Nessa destinação. E as OSCs também, né? Elas também têm lá o seu contador, que vai fazer toda essa prestação de contas. Então, a gente vê a figura do contador dos dois lados, tanto de quem destina, como quem recebe. E ele vai estar ali sempre pronto para que esse recurso seja feito aí, utilizado da melhor forma possível e transparente. Renan, Bom, tem dois pontos, Borda. Primeiro, colocar para o empresariado que nós temos dois projetos hoje no HC, né, que é para o idoso, que é o 60 a mais, ninguém fica para trás, foi da equipe, essa coisa de coletivo mesmo, né, de cuidado e da importância, porque a gente vive hoje um envelhecimento no país significativo, né, esse envelhecimento precisa ser acompanhado de qualidade, né? Não dá para ser um envelhecimento vulnerável, exposto a situações que degradam aí a pessoa idosa. E temos o do CMDCA, que é o Doses de Alegria, que é pelo HC Criança, que visa aí suplementar, né, o acompanhamento médico, né, com ações que podem potencializar, né, uma maior adesão, maior desenvolvimento. A gente sabe que o ser humano ele não é dividido, né, em partes, sim. né, nós somos um todo, né, e por mais que a gente tenha especialidade de um, especialidade de outro, mas a criança, o adolescente, ele é um todo, né? E esse projeto visa fazer essa ação de desenvolver todo o acompanhamento global aí da criança e do adolescente que é atendido pelo HC Criança. E que o empresariado
que tiver interesse pode nos procurar, né, tanto aí nos contatos oficiais do HC, quanto nas redes sociais, e pedir, né, essa sensibilidade, né, do empresariado agora num ano importante. Estamos caminhando aí. Muitas fazem o trimestral, né, Ana? Sim. Outros fazem anualmente. Manual. E que a gente possa aí estar à disposição para Ótimo. esclarecer e mais uma vez fazer O história. empresário pode fazer durante todo o ano. Ele não Sim. precisa esperar apenas o final do ano para fazer a destinação, né? E esse recurso sempre vai ser subtraído daquele imposto que ele teria que pagar. Tá certo. Sempre é tempo de destinar. Com certeza. Ana, muito obrigado pela participação. Renan, muito obrigado. Foi um A excelente gente que programa. agradece. Obrigado. Agradeço. Bom, e você, amigo empresário, então, por favor, esse encontro foi para você captar essa mensagem de quanto é importante colaborar com o HC, de enxergar nessa parceria uma sustentabilidade social em todos os níveis. Muito obrigado e até o próximo encontro, porque a gente vai voltar a falar sobre esse assunto tão importante. Até mais.